Olá, vamos voltar com o nosso aprendizado e jornada, né, na linguagem Go. E dessa vez eu vou continuar o tour que o próprio comando GoToTour tem pra gente, né? E daí a gente tinha parado nas questões de fluxo de controle dentro desse tour. E agora tem uma parte mais desafiadora para mim, que é umas estruturas mais complexas aqui, ó. Então temos structures, slices e maps. Então vamos ver o que é que nos aguarda essa parte do tutorial. Talvez não dê para render todos os tópicos nesse momento. Eu não queria deixar um vídeo maior do que 20 minutos, que é mais ou menos o quanto eu tenho deixado por cada capítulo. Mas então vamos lá, vamos seguir esse aqui com ponteiros, pointers. Go tem ponteiros, lembra de C? Também tem ponteiros. Onde tudo começou? Provavelmente é a onda mais famosa. Mas então, o ponteiro mantém um endereço de memória de um valor. Isso é aquela coisa básica. Então, a gente tem uma estrutura aqui, um tipo asterisco T. O que é um asterisco T? É um ponteiro para um valor T. O seu valor zero é new. O que quer dizer? Bom, a gente viu que quando a gente inicializa uma variável com var, o nome dela e o tipo, a gente automaticamente, se não botar nenhum valor, ele assume como zero. E o zero do ponteiro é um new. Bom, isso aí deve ter alguma relevância lá na frente para fazer algum teste, né? Ok. E o ampersand, né? Que esse o E ampersand ou E comercial, cada um escolhe o que prefere, eu chamo às vezes de ampersand mesmo. É o operador que gera um ponteiro do seu operando. O que é isso quer dizer? Olha só. Aqui nós temos que um in é um inteiro, né? E ele recebe o valor 42. Se o in inteiro é 42, então essa variável p, que a gente declarou aqui como um ponteiro de inteiro, olha só, asterisco int, ponteiro de inteiro, vai ter o endereço dessa variável i. Quando a gente quer obter o valor que está dentro de uma variável que é um ponteiro, a gente usa o asterisco, né? O operador asterisco ele retorna o valor, né, que está daquele ponteiro. Então, se a gente dá uma olhada aqui, eu acho que eu cresci demais aqui a tela. Se eu fizer o print do asterisco de p, nós vamos estar lendo o valor que está na variável i. Então ela vai fazer referência, né, ao endereço de i e vai depois pegar o conteúdo que está lá dentro, que é 42. Então, nesse caso, vai imprimir 42. O que a gente tem aqui no nosso canto direito? Justamente duas variáveis, né, inteiras, 42, 2701, e o p é um ponteiro, vai apontar para i, vai imprimir o valor de i. Aqui nós estamos substituindo o valor de i para 21, então não vai ser 41, vai ser 21 agora. E nós vamos imprimir novamente. Então aqui primeiramente vai imprimir 42, aqui 21, e depois o p, que é um ponteiro de inteiro, vai apontar para outra variável, vai apontar para o endereço de j. O j tem 2701. Então ele vai fazer uma divisão, vai dividir por 37. 2701 por 37 dá 73. Então vamos executar. 42, 21 e o 73. Exatamente como a gente tinha visto. Então esse aí é o ponto importante de ponteiro, com perdão da redundância, né? Então nós temos aqui que quando a gente faz asterisco de p, ele diz que é um dereferencing ou indirecting. Pode ser dereferência, né? Referência na verdade, né? Obter o valor daquela coisa. Isso aqui é um ponto muito importante. O C tem toda uma aritmética de ponteiro. Você pode somar, subtrair, incrementar, mas no caso de Go não existe aritmética de ponteiros. É só obter o endereço e obter o valor desse endereço. Simplifica bastante as coisas, mas também limita, né? Então vamos ver o que a gente tem mais além de ponteiros. Estruturas, structs, né? O struct é uma coleção de campos, fields, né? Então, e também é um tipo de declaração e também é uma declaração de tipo. Então vamos ver o que isso quer dizer nesse exemplo aqui à direita. Aqui nós temos um tipo vertex, que é uma estrutura que tem dois valores dentro dela. Um campo x, que é o inteiro, e um campo y, que é o inteiro também.
Então, isso aqui, o que está dentro desse printl é uma definição, é um valor que tem aqui dentro. Nós estamos como se estivesse instanciando um elemento disso aqui, de um struct de vertex, com os valores 1 e 2. Então x vai valer 1 e o y vai valer 2, nesse caso aqui, né? A gente pode deixar aqui um comentário, x igual a 1 e o y igual a 2. Então a gente vai executar esse carinha, e aí nós temos um struct. Ele imprime struct dessa maneira aqui, ó, com chaves, né? Bem interessante, 1 e 2 são os campos. Vamos botar mais um elemento aqui, vamos chamar de z. Eu vou tentar executar e ver o que acontece quando tem um elemento faltando, né? Então está dizendo que tem poucos elementos nessa estrutura. Ok, vamos botar mais um elemento aqui, 3. E aí o z vai valer 3. Beleza. Vamos botar um nome. Name. Isso é um string. Vamos então botar um string aqui. XYZ. E funcionou. Muito bom. Isso aqui é um struct. Continuando. Campos do structures. Os campos do structure da estrutura, né, são acessados utilizando um ponto. Então tá legal, vamos voltar aqui o nosso vertex. E nós definimos um v, que é um vertex de 1, 2. E eu estou botando que o valor de x desse vertex, por isso que tem aqui um ponto, o v.x é 4. E, no caso, eu estou imprimindo esse valor aqui. Então, primeiro ele vai ser o quê? 4, 2. Olha só, interessante. Ah, sim, desculpa, não é 4, 2. Quando eu estou imprimindo o v, eu estou imprimindo o v de x, né, que é 4. Se eu estivesse fazendo dessa maneira, ia ser 4, 2. Mas eu estou fazendo v de x. Vamos imprimir o v de y também? Obviamente vai ser bem na cara, mas então vamos fazer uma alteração aqui. 0. Ok, 4, 0. E daí a gente conseguiu obter o valor do structure, um campo, né, através do ponto. Continuando. Ponteiros para estruturas. Os campos de uma estrutura podem ser acessados através de um ponteiro de estrutura. Para você fazer acesso a um campo X de uma estrutura, então você pode fazer, se o P aponta para uma estrutura, isso aqui quer dizer, né? Eu posso obter um campo dessa estrutura, um X, por exemplo, através de, eu faço a referência, né, que é asterisco P, ele botou aqui entre parênteses, bom, deve ser alguma questão aí de ordem, né? E daí ele põe um ponto e o nome do campo que ele quer acessar. Mas como ele falou aqui, olha, essa anotação é embaraçosa, né? Então, diretamente, você pode usar ponto X, né? Sem fazer a dereferência explicitamente. Então, diretamente, ponto X já funciona, já vale. E o que eu tenho aqui? O mesmo elemento, o P é um ponteiro para o V, e daí eu posso fazer diretamente aqui o acesso a ele. Olha que interessante aqui, isso aqui é novo, hein? 1 é a 9, quer dizer que é 10 elevado a 9, né? Então aqui nós temos 3, 6, 9, mil, milhão, bilhão. É isso aí. Então nós vimos que você pode ter um ponteiro, que é esse cara aqui, para uma struct, e a gente pode fazer referência a um campo diretamente, não precisa fazer essa mágica que está bem aqui. Continuando. Estruturas literais. O que é uma estrutura literal? Você lista os valores dos campos. Você pode também listar apenas um subconjunto dos campos usando o nome do campo, dois pontos. Né? E o ampersand ou comercial retorna um ponteiro para a estrutura. Vamos ver aqui então. O que temos aqui? Aqui é uma struct literal, né? Só que a gente botou diretamente aqui o campo 1 e 2, os valores dele 1 e 2. Aqui a gente só nomeou o campo X e definiu como 1. Então é justamente o que ele acabou falando aqui. Né? Pegamos um subconjunto apenas, né? E o Y, então, implicitamente ele é igual a 0. Lembra que tudo em Go, quando é inicializado
não tem um valor explícito, ele é 0. Aqui também, então, tudo é 0. E esse P é um ponteiro para um struct, né? E daí a gente pode, então, imprimir esses caras e vão ser os valores que a gente espera. Olha só, o P, que é um ponteiro, né, para struct, ele retornou dessa maneira aqui, olha. Para lembrar bem que ele é realmente uma referência a esse cara ali dentro. Interessante. Vamos continuar um pouquinho. Arrays, né? Vetores. Então, essa forma aqui, olha, ela denota um array de n valores do tipo t. Então, se eu quero ter 10 inteiros, a forma é var, a variável a, e a definição dela, 10 inteiros do tipo int. O tamanho do vetor, do array, né, é parte do seu tipo. Então, os arrays, né, os vetores, não podem ser... eles não podem ser... Você não pode aumentar e diminuir o tamanho dele, né? Resize it. Parece que isso é muito limitador, mas não se preocupe. O Go tem maneiras convenientes de trabalhar com arrays. Então deve ter alguma maneira de você passar por essa limitação aí. Então, os vetores são definidos através dessa forma aqui, o tipo, né, e quantos eu quero dele entre colchetes, e a variável e depois a definição dela. Né? Então, e também deve ter tudo iniciar com 0 aqui. Né? E não pode crescer ou diminuir, pelo menos não automaticamente aqui. Então temos aqui uma variável que é 2 elementos de tipo string, então aqui estou definindo eles. Bem comum essa estrutura aqui, essa forma de escrever, né? Muitas linguagens fazem assim. E aqui também eu estou imprimindo os valores. Aqui ele vai imprimir o vetor A inteiro, né? Bora ver o array, né? Como é que vai ficar. O A é o quê? O A é Hello World, né? Então aqui, esse aqui é o vetor que ele botou aqui. Certo. E aqui são primos, 6 inteiros, 6 primos, né? E inteiros, obviamente, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Daí vai imprimir. Muito bom, bem simples. Nenhuma surpresa até agora. Agora, esse aqui é um ponto interessante que deve ser parecido com o que tem em Python, que seriam o quê? Seriam fatias, né? Um array tem um tamanho fixo, né? Um slice, que é uma fatia, uma tradução literal, né? Por outro lado, é um tipo dinâmico de tamanho. E ele é flexível para ver os elementos de um array, né? Na prática, os slices são muito mais comuns que os arrays. Ok, a semelhança de declaração é muito óbvia aqui, ó. Isso aqui é uma declaração de tipo que é um slice do tipo T, né? Olha só, a gente usa os 2 pontos para fazer um slice aqui. Então aqui nós estamos pegando de 0 a 5. Agora vamos ver se esse 0 a 5 é inclusivo ou exclusivo, né? Se ele entra ou sai elementos. Então, primos, aqui temos aqui um slice, né? Não tem um tamanho aqui, olha, isso é importante. Aqui não tem declaração de tamanho. Slice de inteiros, ó. Var S é um slice de inteiros primos de 1 a 4. O que será de 1 a 4? Deve ser 0, 1, 2, 3, 4. Então deve imprimir de 3 a 11. Não imprimiu de 3 a 11, foi de 3 a 7, 3, 5, 7. Quer dizer então que esse segundo elemento aqui, ele é exclusivo, né? Ele sai até o quarto elemento, mas não entra o quarto elemento. O zenésimo elemento, primenésimo elemento, sei lá, alguma coisa assim, né? Então é 0, 1, 2, 3, 4, o 11 não entrou. Faz sentido. Ok, vamos lá. Então, os slices são como referências para os arrays, né? E importante, os slices não armazenam os dados, eles simplesmente fazem referência ao array, né? E mudando o elemento do slice da fatia, modifica o elemento correspondente na array, no vetor que você está trabalhando, né? Ok, vamos ver aqui então. Aqui nós temos um array, names, de quatro elementos do tipo string. Joe, Paul, George e Ringo, né, os Beatles. Daí vai imprimir. Aqui eu estou pegando só o 0 e 1, que é o John e o Paul.
O B vai ter o Paul e o George. Vamos ver, vou imprimir ali. Paul e o George. Agora, aqui eu fiz uma modificação. O B de 0, lembra que o B é um slice. Aqui, ó. Ele pegou XXX. O B de 0 é o John virou XXX. E aí, a gente teve esse resultado diferente quando a gente imprimiu os valores de A e B novamente. Né? Bem interessante. O que tem mais aqui? Slices literais. O slice literal é como um array literal, mas sem um tamanho. Né? Isto aqui é um array literal. Que coisa maluca de definir, né? Booleano, 3 booleanos, e aqui os valores que eu quero pôr dentro dele. Ó. True, true, false. Isso cria uma mesma array, né? E faz um slice que referencia ele. Então, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é um array, né? Obviamente. E isso aqui é um slice desse tipo de array. Aqui nós temos um slice que vai criar um array, mas eu vou fazer a referência a esse slice. O que ele vai executar aqui? Isso aqui é bem estranho, né? Muito complicado. Vamos tentar pegar aqui o que ele imprimiu. 2, 3, 5, 6, 9, 11. Tá, imprimiu aqui, não tem nenhuma surpresa. O R é um slice de booleanos. True, false, blá, blá, e vai imprimir. True, false, blá, blá, tudo bem. O S é um struct. É um slice de struct. Então, nós vamos ter um slice, que o tamanho vai ser dinâmico aqui, né? Mas o tipo dele é um struct desse elemento. Tem um i, que é um int, e um bool. Então, por isso que aí nós temos a definição dele, os valores literais, né? 2 true, 3 false, blá, blá, e vai imprimir. É bom se acostumar com essa maneira, mas eu achei muito feio de definir as coisas assim, mas depois deve se acostumar, né? E tem os padrões, né, os default slices. Tá? Você pode omitir os valores altos e baixos, os limites, né, superiores e inferiores, né, seria mais correto de se referenciar, né, para fazer os valores default. Né. O default é 0 para o limite inferior e o limite superior é o tamanho do slice. Né. Então, se eu tiver aqui um vetor, um array, né, de 10 elementos do tipo inteiro, aqui eu estou pegando do 0 ao décimo, exclusivo ao 10, né? Aqui o 0 é implícito, né? Então é de 0 a 10 também. E aqui é o tamanho do vetor, então, que aqui também é 10, né? Então de 0 a 10. Então, na verdade, todos esses caras são sinônimos, né? São a mesma maneira de dizer a mesma coisa. E executando a gente tem essa mesma forma aqui. Então, bem interessante até. O que é isso? Tamanho do slice e capacidade. Isso é uma coisa que o slice tem. Tamanho e capacidade. Né? Length e capacity. O length de um slice é o número de elementos que ele contém. E a capacidade do slice é o número de elementos na array. Então, a array pode ter mais elementos, né? Contando a partir do primeiro elemento do slice. Então, nós temos duas maneiras de obter o tamanho e a capacidade. Né? Length S, que é o tamanho, length, e a capacity é o cap. Você pode estender um slice, o tamanho de um slice, para fazendo refatiamento, desde que ele tenha capacidade suficiente. Né? Ok, vamos tentar ir para o exemplo que complicou um pouco nessa história, ver se eu entendi aqui também. Ok, isso aqui é um slice. Vamos imprimir. Print slice. Print slice, o que ele faz aqui? Ele imprime o tamanho e a capacidade de cada um desses caras. Então, print slice de S, o tamanho dele é 2. Por que o tamanho do slice é 2? Não, tô ficando maluco. O tamanho é 6 mesmo, a capacidade é 6. Certo. Porque a gente inicializou ele com um array tamanho 6 e o slice é tudo 00 default, então pegou todos os elementos.
No segundo caso, o limite superior é 0. Então o tamanho dele é 0. A capacidade dele não se alterou, porque o array continua o mesmo, né? 6 elementos. Esses caras aqui. E o slice deu nulo, né? Não veio nenhum elemento. Aqui o que ele está fazendo? Ah, ele aumentou o tamanho do slice. O S igual ao S de ponto 4. Então vai de 0 até 4. Então aqui nós vamos ter 5 elementos. Não, length 4. Por que o length 4? Ah, porque o 4 não conta, né? É exclusivo. Então tá certo, 4 elementos. De 0, 1, 2 e 3. Os elementos 0, 1, 2 e 3. E a capacidade dele não se alterou. Então aqui temos os elementos. O 2, 0, 3, 5, 7. Tá certo. 0, 1, 2 e 3. O 4 não entrou. E agora aqui nós temos um slice de 2 até o final dele. Então o tamanho dele é 2. 0, 1, 2. Ah, engraçado. Ah, porque na verdade eu estou usando a própria referência do slice ainda. Deve ser de 2 a 2, por isso que de 2 a 4, então por isso que deu 2 elementos, o 2 e o 3. A capacidade dele se alterou. Por que a capacidade se alterou? É porque o OS virou esse cara aqui, né? Então ele teve uma mudança de valores, então já não passou a referenciar mais os valores anteriores. Foi, na verdade, fazendo como direi, alterou o array original, né? É, mais ou menos assim, confuso. Slices new, né? Nulidade. O the zero value of a slice is new, então o valor zero de uma slice é new. E ambos têm comprimento e capacidade zero e nenhuma array por referenciando. O que isso quer dizer? Por exemplo, isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é uma slice que é new, porque ela não tem nenhum array referenciando, não tem nenhum elemento. Então aqui esse teste é justamente se o S for new, que é o caso desse elemento aqui, então me imprime new. E é o que vai acontecer aqui. O len é zero e a capacidade também é zero. Ufa, tô cansando. Acho que eu vou ficar só em slice, hein? Olha só, nós temos agora um lance novo em Go, que é o make. Nós podemos fazer uma slice através de uma função built-in chamada make. Isto é como se cria arrays de tamanhos dinâmicos. O make aloca uma array zerada, né, e retorna um slice, né, uma fatia que faz referência ao array. Vamos lá, bora ver o que diabo é isso. Aqui, ó, make 5 elementos de int. Essa aqui está fazendo slice. Ah, tá. Você pode fazer o que? O terceiro elemento é a capacidade dele. Então aqui vou começar com 0, mas a capacidade é 5. Tamanho 0, capacidade 5. Vamos executar esse cara aqui. Aqui eu criei uma referência, né, um slice de 5 elementos inteiros, todos zerados, né? Foi o que aconteceu aqui. O B, 0. Mas o tamanho de capacidade dele é 5. Que é o que está acontecendo aqui. O C é o B até o 12, limite superior 2. Vamos ver o que você entendeu. O comprimento dele ficou 2, mas a capacidade é 5, porque o B tem capacidade 5. Faz sentido. O D é o C de 2 a 5. Capacidade 3, porque o C tem capacidade 5. E agora? Mas aqui eu estou pegando só o 2 ou 5. 2, 3, 4 ou 5 não entram, são 3 elementos. E então ele tem length 3 e capacidade 3. Exatamente. Que coisa, hein? Muito detalhezinho aí. E agora, slices de slice. Fatias de fatias. O slice pode conter de qualquer tipo, inclusive outros slices.
E agora, como é que vai ser essa confusão aqui? Um board é um vetor de vetores de strings. É um vetor, né, de vetores de string. Esse é o primeiro, 0, né? O segundo, que é o elemento 1, e o terceiro, que é o elemento 2. E agora, olha só, 0 de 0, x, aí está acertando aqui os valores. Bora ver o que isso vai dar. Tipo um jogo da velha, né? O 0 de 0, x, o 2 de 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, é o O, tá certo. E o 1, 2, peraí, esse elemento que eu estou querendo aqui. O border de 1, 2. Estou achando que a primeira linha é 1 e o elemento. Esse aqui é a linha. 1, linha 1, 0, 1, coluna 2. 0, 1, 2, x. Aqui é a linha 1, 0, 1, coluna 0, ó. Esse aqui é o linha 0, coluna 2, x. Faz sentido esse cara aqui. Beleza, então. É assim que você faz referências. E também cria outros array de arrays aí, pelo visto. O slice é um negócio meio mágico aqui nessa construção. Adicionando para o slice. Meu Deus, quanto mais tem de slices aqui? Acho que vamos parar só nesses adicionando para os slices, porque está ficando muito comprido. Tem muita coisa ainda aqui. Depois tem um exercício. Vamos parar no exercício, né? Ok. Adicionando, append, né, ao final, adicionando no final, inserindo ao final, né, de uma slice. É muito comum fazer um append, né, um inserir no final novos elementos numa slice. Então, o Go tem uma função, mais uma função built-in, que é append. A gente já viu algumas, a gente já viu land, cap, make, agora o append. E a documentação, tem aqui uma documentação do comentário lá, o comentário está aqui, tem como é que ela é definida, né, que bonitinho. Nós vamos voltar aqui ao todo. É isso aqui. São append, olha só, vários tipos, e retorna um slice do tipo T, né? O primeiro parâmetro é o slice do tipo T. E os outros elementos são os valores a serem adicionados para o slice. O resultado é uma slice contendo, né, os elementos originais mais os elementos que você adicionou. Se a array que o slice faz referência for pequena para pegar todos os elementos, uma array maior vai ser alocada. E aí o slice vai apontar para essa nova array. Então, na verdade, ele não realoca, não sei como é que funciona também internamente, mas ele, no final das contas, se o array não deu, ele vai fazer uma outra array com que vai caber os elementos e vai fazer o slice apontar para isso. Deve ser uma maneira otimizada, então não sei como é que é no detalhe, mas a lógica é essa. E esse cara aqui, o que é? Ok, aqui começou com 0, né? 0 elementos, 0 cap. E aqui eu adicionei um elemento 0 nesse S. É o que aconteceu aqui. Então a capacidade de verde foi para 1, o comprimento foi 1. Botei mais um elemento, 1. Aqui, ó, 0, 1. E agora eu adicionei mais 3 elementos, né? 2, 3 e 4. E daí ficou 0, 1, 2, 3 e 4. Capacidade 6, length 5. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 elementos. Por que a capacidade dele foi para 6, né? É uma boa pergunta. Não sei responder. Enfim. Continuando. Range. O range é usado nos loops de for para iterar sobre os valores, né, do slice ou do mapa. Que a gente não viu ainda, então tem o slice, tem o map.
E o range é uma maneira de você fazer uma interação, você pegar os elementos para poder incluir dentro de um for. Quando nós fazemos um range sobre um slice, né, dois valores são retornados para cada interação. Cada elemento daquele slice ele vai retornar dois valores. O primeiro é um índice e o segundo é a cópia do elemento que está apontando. Então aqui nós temos esse pool aqui de potências, né, de 2, então 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 4, 2 a 5, não, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, é isso aí. E daí, esse aqui é um slice, obviamente, porque ele tem um tamanho aqui, e o pool é um slice. E o que eu estou fazendo? Ah, o range aqui, ó, bonitinho aqui. Esse aqui é o range. Range de pool. O que ele quer dizer? Retorna dois valores aqui, ó. O I é o inteiro e V é a cópia desse valor que está inteirando. Como está dizendo aqui, ó, retorna dois valores. Né? O primeiro é o índice, o segundo é a cópia. Foi o que aconteceu aqui. Então o I vai ter o índice e o V vai ser a cópia. Então vai ser 0, 1, 2, 3 e 1 é uma potência, né? 0, 1, 2 e 3 e a potência. São esses elementos aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 22, 4, 28, 56, aí vai embora. Se ele tivesse estendido, né, para botar aqui 256, por exemplo. E aí nós vamos ter 256 aqui. Então o range ele é muito útil para fazer uma interação sobre valores de P. Essa construção aqui, ela é interessante, né? No exercício passado, eu tentei fazer utilizar os argumentos da linha de comando. E no final, eu não sabia esse range, eu fiz um for aqui, peguei um número de elementos. Fiz um negócio um pouco mais complicado. No final das contas, podia ter só usado o range, que ia ser mais fácil. E basicamente é isso. O que tem mais aqui pra gente ver? Tem mais um pouquinho de range, né? Você pode usar uma variável especial aqui, um valor especial, você pode pular o valor do índice ou associar a esse underscore aqui, né? Então, bem aqui, ó. Não estou interessado no índice, então só quero saber o valor. Então use esse underscore aqui, que é tipo uma variável anônima, né? E aí o range vai ser ignorado, o índice vai ser ignorado. Né? Se você também quiser o índice, você pode também perder o valor também ali, fazer a mesma construção aqui, ó. Seria aqui, ó, index. E aqui seria um underscore. Mas aqui não é o caso que a gente quer o mesmo valor. Imprimir. Que é o que aconteceu ali. São duas potências, né, de 2. Ok, vamos parar no exercício que eu vou tentar fazer depois. E daí a gente continua o tutorial.